RCP Notícias. Já são 7 horas da manhã em Cabo Verde. Vamos então para as notícias. Como sempre, vamos conhecer os destaques desta edição. Cabo Verde melhora no índice de percepção da corrupção, da transparência internacional, sobe 4 posições, é o primeiro na CPLP, o segundo na África subsaariana. O recenseamento dos funcionários da administração pública vai ser relançado. A informação é certificada pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no programa Discurso Direto de ontem à noite. Vereadoras do MPD na Câmara Municipal da Praia devem chamar a imprensa ainda esta semana para tomar posição sobre o conteúdo de uma carta ao Presidente da Idilidade e a todos os vereadores, endereçada pelo Inspetor Renato Fernandes, Inspetor das Finanças. A zona marítima de Penedo, de Janela, no município de Paúl, Santo Antão, está na rampa de reclassificação. O projeto vai ser apresentado hoje de manhã ao Ministro do Mar, Abrão Vicente. A lei que proíbe a importação, comercialização, distribuição e produção de plástico de utilização única, aprovada no ano passado, começa a ser efetivamente aplicada a partir de 18 de abril. As listas dos materiais vão constar de uma portaria socializada ontem. Os cabo-verdianos devem orgulhar-se do contributo das múltiplas heranças na formação da sua identidade cultural enquanto povo. Opinião do historiador António Correia Silva a propósito da polémica instalado com a publicação do livro Cabo Verde, Ilhas Crioulas da Cidade de Porto ao Porto Cidade, do antropólogo Manuel Brito Semedo. São os destaques. Agora confira o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição é do jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O secretário-geral das Nações Unidas reúne-se hoje com os principais doadores da Organização de Apoio aos Refugiados Palestinianos. 12 funcionários da organização são acusados por Israel de terem ajudado no ataque do Hamas a 7 de outubro. Entretanto, prosseguem os esforços para uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas. As conversações sob os auspícios do Catar, do Egito e dos Estados Unidos prosseguem em Paris. Cabo Verde melhora na posição do índice percepção da corrupção, da transparência internacional, publicada esta manhã na África subsaariana. Cabo Verde está em segundo, depois das Seychelles, tem a classificação de 64 com 30 pontos. É o primeiro dos países da comunidade de língua portuguesa. Depois de Portugal, os demais países têm pontuação inferior a 50. Angola 33, tal como no ano passado, continua a ser um dos países que registra um avanço mais significativo, com a pontuação tendo subido 14 pontos desde 2018, mas ainda assim abaixo da pontuação de 50. Recapitulando, Cabo Verde tem uma pontuação de 64 em 100 possíveis. A classificação é de 30 em 180, mudança de posição, mais 4, segundo dados de acordo relativamente aos dados do ano passado. Um assunto que a Rádio Cabo Verde seguramente continuará a detalhar nos próximos informativos. O recenseamento dos funcionários, chamamos agora o jornalista Moisés Évora. O adversário de Cabo Verde é conhecido hoje. Moisés, ontem foi um jogo de nervos, figa canhota, não é?
Muito bom dia para ti e para o auditório da Rádio Pública. Sim, foi um jogo complicado para a seleção nacional. Aliás, já era de esperar, não é? A seleção cabo-verdiana a jogar com uma seleção com um jogo direto e também que tem por base a sua compleição física. A seleção da Mauritânia corre muito e estivemos à conversa no final da partida com vários jogadores e todos afinaram pelo mesmo diapasão que a seleção nacional teve ontem um desgaste físico que não aconteceu, por exemplo, em outras partidas, tendo em conta a forma de jogar da seleção da Mauritânia. Mas foi um jogo de paciência, foi um jogo em que a seleção nacional também soube contornar as dificuldades e conseguiu marcar de grande penalidade já no cair do pano. Obviamente que uma enorme responsabilidade para o capitão Rian, mas ele é um jogador realmente extraordinário e deu a todos os cabo-verdianos uma enorme alegria com o seu pontapé certeiro, com o esférico a beijar então o barbante. Estivemos na conferência de imprensa, estivemos também na zona mista, mas comecemos pela conferência de imprensa. O selecionador nacional bobista, perguntado do porquê da seleção nacional a ser tão solidária e demonstrar capacidade de sacrifício em momentos complicados, o bobista respondeu com a palavra união. Procuramos fazer de tudo para que os nossos jogadores entendam que é importante ter união, poder explicar aos nossos jogadores que é importante, quando as coisas não correm bem, que mantenham-se unidos. Temos conseguido isso, não é fácil, às vezes não se consegue em todos os jogos, mas temos conseguido isso. Como eu disse, a equipa está muito unida, os jogadores, digamos assim, os jogadores mais talentosos ajudam nos momentos defensivos, nos momentos em que não temos a bola, nos momentos onde a equipa adversária está superior. Daí que continuamos a ser uma boa equipa, continuamos a querer mostrar que a união é das melhores coisas que tem para uma equipa, e acho que a equipa tem demonstrado isso. Para responder à segunda pergunta, nós temos o nosso objetivo. O objetivo desde o primeiro dia sempre foi a meias final, atingir meias final, para ficarmos aqui até a final da competição. Estamos a um passo de chegar lá. Vamos continuar a nossa luta, obviamente com humildade, respeitando os adversários, mas queremos chegar lá. É o nosso foco, portanto, vamos tentar. Técnico bobista abordado por vários jornalistas ontem durante a conferência de imprensa. Abordamos o capitão Rian e ele também demonstrava uma enorme alegria pelo feito de Cabo Verde. É um orgulho enorme, um sentimento de dever cumprido, que foi fácil, maltas, toda a equipa fazer um jogo em termos físicos desgastante, mas contra as equipas de Mauritânia, que é uma equipa forte também fisicamente, escrevendo alguns problemas na transição, que a segunda bola que está a ganhar. Mas maltas de início a fim nunca não baixar brosse, sempre não continuar. E no fim do jogo nós já recompensamos que essa vitória é que libera tudo uma equipa, tudo um povo também, né? Já agora dizer um obrigado também às maltas que vêm de Cabo Verde naquele voo. Não sabia que não é fácil conseguir um voo assim, mas felizmente desde que consegui bem, ou é essas seleção, ou é esses países que te ganham na canto, bate quartos finais. E para um jogador, depois de um esforço desse, nada melhor do que essa vitória e olha tudo nosso povo. E agora? Okay? E a partir de agora? Agora não está até o tiro, vai descansar. Que eu não descansou. Mas agora esperar um pouquinho não está a jogar e tomar todas as informações de parte da equipa técnica e preparar que a jogo. Palavras também do capitão Rian. Hoje, Cabo Verde saberá a qual a seleção adversária é que irão jogar Marrocos. Irão jogar Marrocos, África do Sul, e quem vencer será a seleção adversária de Cabo Verde no próximo sábado. A turma nacional que irá então jogar em Yamoussoukro,
vai sair de Abidjan para fazer o próximo encontro, então, em Yamoussoukro, e obviamente que a Rádio Pública irá acompanhar e estará trazendo todos os dados para o auditório. Júlio, podemos aqui recordar também que Jamiro foi o homem do jogo, ele que estava feliz também ontem depois do encontro. Já podemos também apresentar aqui um quadro de seleções que conseguiram o passaporte para os quartos de final. Cabo Verde, obviamente, Conakry, RD Congo, Angola, Costa de Marfim, a seleção da Costa de Marfim, que esteve realmente numa situação complicadíssima, enfim, conseguiu a qualificação de uma forma difícil e ontem a conseguir vencer nada mais, nada menos do que o Senegal, a seleção campeã. Igualdade a uma bola, depois nas grandes penalidades, a seleção de Costa de Marfim a ser mais feliz. Foi uma loucura aqui, pelo menos em Abidjan, onde nos encontramos, uma autêntica loucura dos marfinenses em relação a esta vitória saborosa. Então, muito bom dia e a continuação, boa sorte para a Seleção Nacional. Votos renovados de bom dia. Este é o primeiro jornal. O recenseamento dos funcionários da administração pública vai ser relançado. Uma informação certificada pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no programa Discurso Direto de ontem à noite. Tivemos um problema com o financiamento, que está novamente garantido agora por via do Banco Mundial. No final do ano de 2023, reiniciamos o processo junto do INE. Portanto, o formulário do inquérito já está elaborado, está em fase de validação para darmos entrada à lei no Parlamento e avançarmos com o processo de realização do recenseamento. É preciso uma lei da Assembleia? É preciso porque, por via do recenseamento, o funcionário que não fizer o recenseamento, não preencher a ficha durante o tempo em que ainda não tiver preenchido, vamos suspender o pagamento das remunerações. Sempre foi assim. Estou a fazer o recenseamento para verificar a existência daquele colaborador. Que ele existe, que ele presta serviço numa determinada instituição e que ele recebe a remuneração justamente. Todo cuidado é pouco, não é? Por isso tem que ser por via de uma lei do Parlamento. Então, a partir daí, está a sensibilizar que todos devem estar acessíveis a preencher essa ficha de inquérito, não é? Claramente, porque, repare, por via do recenseamento vamos poder determinar o número dos funcionários, que competências é que eles têm, aonde é que eles estão integrados, ver a possibilidade da mobilidade funcional e ter assim um instrumento que vai garantir uma gestão previsional dos recursos humanos, porque nós muitas vezes lançamos mão de um procedimento concursal para recrutar um determinado funcionário, quando dentro da própria administração pública essa competência ou esse funcionário já existe. Edna Oliveira anuncia que a revisão do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública está concluída e a um passo de aprovação. Não está aprovado porque estamos a aguardar o término do estudo do impacto financeiro, porque o Estatuto tem uma nova tabela e terá impacto financeiro. E o Estatuto do Gestor Público, o que é que me diz? O que eu gostaria de dizer é: o PCFR, a lei de bases, não impacta no diploma que estabelece o Estatuto de Gestor Público. Agora, poderá esse diploma ser objeto de uma análise para adequação. Vão revisitar o Estatuto? Sim. Poderá estar em carteira juntamente com o diploma sobre o regime jurídico dos institutos públicos. A Escola Nacional de Capacitação dos Funcionários Públicos vai ser concretizada a breve trecho. O modelo da escola está desenhado, o estudo diagnóstico sobre o regime de capacitação e também está definido o processo de elaboração do novo Plano Nacional de Qualificação. Fizemos uma visita à Universidade de Cabo Verde para conhecer as instalações e o que saiu do encontro é a possibilidade de um protocolo. Portanto, a partir de sexta-feira vai ser designada uma equipa da parte do Ministério da Modernização e da Universidade de Cabo Verde para se começar a trabalhar na proposta do protocolo que irá ser assinado.
A grande entrevista com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública vai ser transmitida em reposição depois do Serviço de Notícias das 9 horas. Edna Oliveira presta esclarecimentos exaustivos sobre o plano de carreiras, funções e remunerações em vigor desde 25 passado. Os vereadores do Movimento para a Democracia na Câmara Municipal da Praia devem chamar a imprensa ainda esta semana para tomar posição sobre o conteúdo de uma carta endereçada ao Presidente da Idilidade e a todos os vereadores pelo Inspetor das Finanças, Renato Fernandes, um pouco antes de rejeitar a consumação da nomeação do cargo de diretor de Gabinete da Auditoria Interna e regressar ao quadro de origem, isto é, Inspeção-Geral das Finanças. Renato Fernandes justifica que nenhuma das medidas propostas por ele foram seguidas, nomeadamente a elaboração de um manual de procedimentos para a unidade de gestão das aquisições públicas e o recenseamento do pessoal da Câmara Municipal, com o objetivo de eliminar funcionários fantasmas da folha salarial. O inspetor Fernandes debruça-se longamente sobre o pretendido empréstimo obrigacionista junto da Bolsa de Valores. Acusa o presidente Francisco Carvalho de fornecer informações falsas à Câmara Municipal e à Assembleia também. E mais, que o dossiê foi elaborado pelo próprio INPS, que seria o principal subscritor das obrigações no valor de 2 milhões de escudos e sem intervenção da direção financeira da Câmara e do Gabinete Jurídico. O inspetor das Finanças faz referência que, relativamente à contratação pública, há indícios de simulação de concursos públicos para realizar ajustes diretos. A veracidade da carta foi confirmada junto do próprio autor, Renato Fernandes. As tentativas do exercício do contraditório desencadeadas pelo primeiro jornal resultaram infrutíferas. A zona marítima de Penedo de Janela, no município do Paúl, Santo Antão, está na rampa de requalificação. O projeto vai ser apresentado hoje de manhã ao Ministro do Mar, Abrão Vicente, pelo Presidente da Idilidade paulense, na expectativa de financiamento pelo Fundo das Pescas. António Leixo esclarece que a requalificação de Penedo faz parte de um projeto mais amplo e integrado. O eixo 1, a requalificação urbana e ambiental de Pontinha de Janela. Nesta primeira fase, teremos a requalificação da entrada de Pontinha, os acessos à parte marítima, ou seja, praia, área verde. Também comporta a construção de um mirador e uma área de comércio, ou seja, a área de restauração. Este é no eixo 1, ou seja, Pontinha de Janela. Para o eixo 2, que é Penedo propriamente dito, nós queremos construir um muro de proteção, porque temos lá a ribeira. Quando chove não se consegue fazer nada naquela localidade, portanto dar segurança aos moradores da localidade. Além do muro de proteção da ribeira, o projeto prevê a criação de uma plataforma onde se vai construir uma área de serviços e de lazer. Junto à orla marítima haverá uma passagem hidráulica para ligar esta localidade de Penedo à Pontinha de Janela, que se enquadra neste eixo 3, que é propriamente a orla marítima e o arrastador. Queremos contar com o Ministro do Mar no quadro do Fundo das Pescas, mas também com o Ministério do Turismo, para juntos vermos o que é possível fazer, não só no âmbito do turismo, mas também do Ministério do Mar, ver junto do Banco Mundial. Na qualidade de presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, António Leixo vai abordar com o Ministro do Mar os projetos de infraestruturação da ilha, como é o caso da expansão do cais acostável de Porto Novo, município que Abrão Vicente visitou hoje à tarde para um encontro com a comunidade piscatória e onde entrega 10 malas térmicas a peixeiras. A visita do Ministro do Mar decorre desde ontem, como nos conta a jornalista Teresa Pinto. A visita de Abrão Vicente começou na zona da sinagoga, onde o governante entregou um novo centro comunitário para os pescadores. Em nome da comunidade pescatória, Hermenegildo Fortes considerou que essa infraestrutura irá melhorar significativamente o setor naquela zona. Acho que virá nos botes, já se fala numa máquina de gelo que é muito importante aí, que não tinha. Esteve a fazer projeto que bem financia a gente, já se construiu um parque que bem para uma máquina para ficar a cortar madeira, para ficar a fazer bote já, é uma grande coisa para a sinagoga também. Tem aquela questão do arrastador que no estudo mais de espiel, o presidente tem tempo de passar lá, de espiel,
o ministro dizer se vai dar alguma coisa que correr bem, está financiando. Na comunidade de Cruzinho, o ministro do Mar inaugurou o sistema fotovoltaico híbrido, uma nova unidade de produção de gelo, entregou equipamentos e malas para a unidade de frio e inaugurou o guincho de arraste de botes. Infraestruturas que muito agradam a comunidade pescatória, conforme defende José Carlos Santos. Aquela máquina de gelo, qualquer pessoa tem como dele grande avalia para a comunidade de Cruzinha, que por exemplo, mora aí na Cruzinha, na Churrinha, bota a mexe, às vezes a gente conta 15 barcos aí na Cruzinha está 3 Churrinha. Então, por exemplo, se um barco dá um radar e vê está com problema de gelo, tem problema de gelo, em caso de não se para mandar trazer ele Porto Novo, está preparado logo descia assim. Em todas as comunidades, os pescadores apontaram alguns desafios, sobretudo aos arrastadores. No caso de Cruzinho, o ministro do Mar afirmou que o arrastadouro já está enquadrado no pacote do Banco Mundial para financiamento. Como se sabe, o período de maturação desses projetos demora algum tempo. A reclamação feita a este governo é uma reclamação feita aos governos desde 1975, não é? Temos sempre que relativizar. Sempre no momento de entrega de algumas obras, de algumas promessas, criam-se novas promessas e novas reivindicações. No caso da sinagoga, é a primeira vez que a Associação de Pescadores coloca a possibilidade de nós construirmos ou melhorarmos um sítio com possibilidade de ter um arrastador. Não foi uma reivindicação, foi um pedido para que haja um estudo para se perceber se aquela zona receberia ou não um arrastador. Na cidade de Ponta do Sol, Abrão Vicente lançou a primeira pedra para a instalação do posto de combustíveis para embarcações de pesca e teve um encontro com os pescadores da comunidade. A lei que proíbe a importação, comercialização, distribuição e produção de plástico de utilização única, aprovada no ano passado, começa a ser efetivamente aplicada a partir de 18 de abril que vem. As listas dos materiais vão constar de uma portaria socializada ontem com operadores económicos. Miriam Lopes dos Santos. A lista de materiais de plástico que se quer proibir no país por portaria conjunta de 3 ministérios está em processo de socialização com as câmaras de comércio antes da sua validação, como decorre da própria lei do plástico. A especificação dos produtos em plástico de utilização única a serem proibidos é também uma decorrência da lei, como explica a Diretora Nacional do Ambiente, Itel Rodrigues. Obriga-nos a especificar todos os objetos que podem ser proibidos e lógico que essas proibições e a interdição desses objetos irá, de certa forma, influenciar as atividades económicas dos setores. Mas, entretanto, todos estão cientes de que a lei entrou em vigor e estamos no processo de implementação até abril, 18 de abril, iniciará o processo, as proibições. A lei entrou em vigor no ano passado, mas as proibições passam a vigorar a partir de 18 de abril deste ano. Agora, o trabalho é essencialmente consciencializar, trabalharmos na educação, na mudança de comportamentos e atitudes e, principalmente, trabalhar junto das instituições, tanto a nível dos operadores, mas também a nível das instituições que trabalham na fronteira. A entrada desses objetos, essencialmente, a partir de 18 de abril, terão de ser efetivamente proibidos. A lista de materiais de plástico proibidos não é fechada, mesmo depois de aprovada, e será periodicamente atualizada conforme a dinâmica do mercado na aplicação da lei, explica a Diretora Nacional do Ambiente. Tudo o que é louça descartáveis, temos os cotonetes com o plástico, também será proibido o PET, tudo que seja inferior a meio litro, será proibido a entrada e a circulação desses materiais. É uma lista que o país vai ter que trabalhar e atualizar sempre que entender necessário. Ou seja, sempre que a dinâmica também do mercado acompanhar a evolução do diploma, vai-se acrescentando ou retirando da lista algum material. A lista de materiais de plástico a serem proibidos esteve a ser socializada na Câmara de Comércio de Sotavento, que não prestou declarações. O representante da CCISS, na introdução do encontro, apontou, entretanto, a necessidade de estabelecer um período de transição e de se avançar com caráter de urgência com o quadro legal de incentivos fiscais, económicos, financeiros e administrativos para os investimentos privados em produtos alternativos.
Os cabo-verdianos devem orgulhar-se do contributo das múltiplas heranças na formação da sua identidade cultural enquanto povo. A opinião é do historiador António Correia Silva e vem a propósito do debate na esfera pública, espoletado pelo lançamento do livro Cabo Verde, Ilhas Crioulas, da cidade de Porto ao Porto Cidade, que abrange o século XV a XIX. Na obra, o antropólogo Manuel Brito Semedo procura desconstruir o conceito de reafricanização dos espíritos, que, no seu entender, tem sustentado desde a independência uma narrativa única sobre a identidade dos cabo-verdianos, uma interpretação com a qual António Correia Silva discorda. É preciso encarar o nosso passado, o que é. Nós, no nosso passado, temos de tudo. Temos escravocratas, temos escravos, temos várias identidades e assumimos-lo completamente, na sua diversidade. Não há um excesso de africanismo porque somos africanos. Nós também somos filhos e descendentes de europeus, uns nobres, outros deportados, degradados. Tudo isso faz parte do melting pot orgulhosamente diverso que é Cabo Verde. Quanto à polémica em relação aos elementos constitutivos da identidade histórico-cultural dos cabo-verdianos, António Correia Silva, um dos historiadores que integraram a equipa responsável pela produção dos 3 volumes da História Geral de Cabo Verde, diz que falta conhecimento para um debate mais qualificado. Falta conhecimento. Para sair uma polêmica, é preciso dotar-se de conhecimento. Quando as pessoas dizem que não há estatística, não, é mentira, não leram. Quando as pessoas dizem Santo Antão, panaria, uma coisa de Santiago, não. Houve revoltas em Santo Antão por causa dos panos. Aliás, eu lembro minha primeira visita a São Vicente, em 1979, ainda quase pré-adolescente. Eu fui ao Centro Nacional de Artesanato ver panaria de Santo Antão. No livro Cabo Verde, Ilhas Crioulas, da cidade de Porto ao Porto Cidade, século XV-XIX, lançado no início deste mês, o antropólogo Manuel Brito Semedo acrescenta um terceiro momento no processo de formação da identidade cabo-verdiana, que se inicia a partir do século XIX, a que chama de Manhã Modernidade. A Fundação Dona Ana escolhe a Escola Adventista do Palmarejo para assinalar o Dia Escolar da Não Violência e Paz, instituído em 1964 em Espanha pelo poeta, pedagogo e pacifista espanhol Lourenço Vidal, para lembrar o falecimento do pacifista indiano Mahatma Gandhi. Uma marcha e a construção de uma árvore da paz são as atividades que vão ser desenvolvidas na Nivaja por estudantes do pré-primário ao 8º ano de escolaridade. Desde 2012 que a Fundação Dona Ana tem desenvolvido ações de promoção da paz com a criação do curso de Educação para a Cidadania. A presidente da referida fundação defende que é desde a tenra idade que se deve cultivar a não violência. Promover ações que potenciem a cultura da paz e impeçam atitudes como, por exemplo, do racismo, da discriminação, da intolerância, da violência às mulheres, crianças, cidadãos, portadores de necessidades especiais, adolescentes, animais, ao meio ambiente, ao meio urbano, etc. E também vamos aproveitar para refletirmos sobre certas atitudes nossas que também são um tipo de violência. Por exemplo, tratar mal as pessoas que estão ao nosso redor, tentar levar vantagem em cima delas, fazer fofocas e intrigas, levantar calúnias. Portanto, esses atos também têm que ser considerados um tipo de violência. E crianças desde o pré-primário ao 8º ano de escolaridade foram incluídas nessas ações de promoção da paz, como redações, pinturas e poemas. Ana Fonseca Ofer Almada esclarece que o objetivo é levar essas iniciativas da Fundação e parceiros a todas as escolas do país. Temos uma rede de escolas, como eu já disse, são cerca de 30 escolas, mas ainda não temos as condições, e não são condições financeiras, são mais condições de boa vontade, inclusive até parcerias com o Ministério da Educação, para que esse dia seja assinalado em todas as escolas do país, com atividades muito simples, são textos, exposições e palestras sobre a não violência.
e esperemos que algum dia possamos concretizar esse sonho de assinalar esse dia em todas as escolas. A presidente da Fundação, Dona Ana, diz que contactos com o Ministério da Educação e demais direções das escolas já estão sendo estabelecidos para que as celebrações do Dia da Não Violência Escolar, marcado hoje, sejam alargadas para todo o país. Carlos Santos, de facto, este primeiro jornal já vai longo, terminar dizendo que os ministros dos negócios estrangeiros da Hungria e da Ucrânia reuniram-se depois de o primeiro encontro nos últimos 2 anos. Não há ainda garantia que a Hungria pode levantar o veto ao financiamento europeu por Kiev. A última cartada vai ser julgada pelo próprio presidente Zelensky, que deverá encontrar-se nos próximos dias com Vítor Orbán. Muito bem, é Júlio Vera Cruz Martins. É o final deste primeiro jornal, quando já passam sensivelmente 30 minutos das 7 da manhã. Portanto, é a altura já agora para recordarmos os destaques deste primeiro jornal. Pois, um primeiro jornal longo, vale a pena recordar os feitos de Cabo Verde. A seleção de futebol que está a seguir em frente. Cabo Verde melhora no índice de transparência internacional, percepção da corrupção melhora 4 pontos, é o primeiro na CPLP, o segundo na África subsaariana. Vereadores do Movimento para a Democracia devem chamar a imprensa para tomar posição sobre o conteúdo de uma carta endereçada ao Presidente da Idilidade e a todos os vereadores pelo Inspetor das Finanças, Renato Fernandes. O recenseamento dos funcionários da administração pública vai ser relançado. Quem o diz é a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no programa Discurso Direto, que vai ser reposto depois das 9 horas. Ministro do Mar, Abrão Vicente, está a caminho do Paúl, vai tomar conhecimento com o projeto de requalificação da zona marítima de Penedo de Janela. A Câmara Municipal de António Leis quer financiamento do Fundo das Pescas. São notícias que estão também em permanência nas plataformas da RTC, na internet e em antena. Já sabe, informação hora a hora aqui na Rádio de Serviço Público.